paz do Senhor Jesus a todos. O tema que me foi proposto para ministrar nesta manhã, dentro dessa série de estudos bíblicos, com base no livro de Neemias, como já foi falado aqui pelo irmão Ronaldo, trata-se de como trabalhar em equipe. E este tema é um tema relacionado claramente à área de liderança, à área organizacional. Isso tem tudo a ver com o livro de Neemias, porque, como todos os leitores e estudiosos da Bíblia sabem e constatam, o livro de Neemias é um verdadeiro manual sobre liderança. E qualquer manual sobre liderança que se preze vai precisar falar sobre a importância de se trabalhar em equipe e, ao fazê-lo, vai precisar falar de pelo menos 3 coisas: como formar uma equipe, como motivar uma equipe e como fazer com que essa equipe desenvolva um trabalho eficaz, um trabalho eficiente. E todas essas coisas nós encontramos já nos primeiros capítulos do livro de Neemias. Neemias, no início da sua narrativa, ele nos mostra como ele conquistou e motivou aquele grupo de judeus de sua época, transformando numa grande e poderosa equipe. E grupo é uma coisa, equipe é outra coisa totalmente diferente. Um grupo é só um ajuntamento de pessoas, mas uma equipe não, é um ajuntamento de pessoas organizado, trabalhando de forma harmoniosa, motivada e todos em prol de um objetivo comum. E Neemias conseguiu belamente tudo isso. E como é que ele conseguiu isso? Ele nos conta que logo depois que ele chega com a sua comitiva, com a sua delegação real e com os suprimentos que ele tinha conseguido para a sua missão, ele faz uma investigação preliminar, ele avalia em loco a situação, o estado de Jerusalém, as ruínas de Jerusalém, e depois dessa avaliação, no dia seguinte, ele convoca uma assembleia. Ele poderia muito bem, sozinho, e quando eu digo sozinho, eu digo ele e a equipe que veio com ele, cumprir a missão de construir os muros de Jerusalém. É verdade que demoraria mais tempo, mas ele poderia fazê-lo sem precisar convidar os judeus que ali estavam para fazer isso. Ele tinha suprimentos necessários, ele tinha já um grupo de pessoas, ele poderia fazer isso. Mas ele não faz esse trabalho sozinho. Ele convida todo o povo para participar, ele convida toda a sociedade judaica ali para participar. Porque não se tratava simplesmente da reconstrução de muros de uma cidade. Se tratava, sobretudo, da reconstrução do espírito, do ânimo de uma nação. Os muros estavam abaixo, mas mais do que isso, a gente tinha o espírito do povo abaixo. E ele tinha que não apenas construir os muros, que, repito, ele poderia fazê-lo sem a ajuda dos judeus que moravam ali. Ele tinha que fazer isso também unindo o povo e reconstruindo o espírito, o senso de nação, a unidade desse povo. E ele consegue essas 2 coisas. Ele começa no seu discurso, e aí eu vou ler o texto bíblico que vai servir de partida para a nossa meditação de hoje, dizendo o seguinte, Neemias capítulo 2, versículos 17 e 18. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Ele começa falando da situação.
Mas não só isso. Ele, na sequência, convida o povo e motiva o povo em seu convite, informando o povo sobre como Deus lhe foi favorável para que ele pudesse chegar ali com condições de cumprir a missão de levantar os muros de Jerusalém. Ele diz: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio, ou seja, em vergonha. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E depois de ele fazer esse discurso, que foi apoiado todo nesses dois pontos, expor a situação claramente e apresentar a solução, dizendo, olha, é possível, e Deus está nesse negócio, veja a reação imediata do povo. Diz o texto bíblico: então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Não foi Neemias quem disse, levantemos e edifiquemos, foi o povo. Ele vai dizer, levantemos e edifiquemos, no versículo 20, mas em resposta aos inimigos que se levantam já no versículo 19. Ele disse, olha, nós vamos prosperar e vamos levantar e edificar. Levantaremos e edificaremos. Mas quem, na narrativa, fala primeiro, levantemos e edifiquemos, é o povo. Depois do discurso de Neemias, o povo se empolgou e disse, é isso mesmo, vamos fazer isso. Levantemos e edifiquemos, e diz o texto bíblico, e esforçaram as suas mãos para o bem. Com Neemias, a gente aprende que, se nós queremos trabalhar bem em equipe, nós precisamos, todos os envolvidos na equipe, ter uma visão clara da situação e do tamanho do desafio e também da possibilidade concreta de a gente superar esse desafio. Você precisa dessas duas coisas. Ninguém que está consciente de apenas parte de uma dessas coisas pode se envolver plenamente no trabalho de equipe. Pelo contrário, pula fora logo. Se você não tem certeza da situação, se você não tem uma visão concreta, plena, de toda a situação, isso já lhe traz insegurança. Ou mesmo que você tenha essa visão plena das coisas, mas se a proposta que te chega de solução parece tíbia, fraca, frágil, insuficiente, você pula fora. Mas você pode dizer, mas muitos servos de Deus, diante de situações que aos olhos humanos são irreversíveis, eles vão em frente por causa da fé. Sim, mas fé é um tipo de certeza. Você pode ter certeza pela lógica humana, você pode ter certeza pela fé, mas você precisa ter certeza de que é possível superar a coisa. Senão você não vai se engajar naquilo ali. Então, em primeiro lugar, você precisa ter uma visão completa da realidade, do tamanho da coisa, do tamanho do problema, do tamanho do desafio. Você precisa ter a verdade da situação diante de você. E, em segundo lugar, você precisa estar convicto da possibilidade de superar esse desafio. Todos os grandes líderes da história, todos, moveram pessoas e moveram até multidões através de discursos que impactaram essas pessoas e que consistiam basicamente nessas duas coisas. Mostrar de forma clara, extremamente clara a situação, fazer as pessoas se conscientizarem tremendamente daquela situação. E, em segundo lugar, conseguir compartilhar com essas pessoas de forma eficiente a fé que tinham de que era possível mudar aquela situação. Neemias foi eficiente nessas duas coisas. E a reação do povo foi imediata. Levantemos e edifiquemos. Tudo isso fala sobre formar uma equipe e motivar uma equipe. Mas e sobre
trabalhar em equipe de forma eficiente, de forma eficaz. Isso a gente já começa a ver no capítulo de número 3. No capítulo de número 3, nós vemos alguma coisa nesse processo de reconstrução do muro. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Neemias distribuiu bem o trabalho. Tinha gente para trabalhar em todas as partes do muro. E eles trabalharam de uma ponta até a outra e continuando até fechar o círculo. Deram a volta perfeita de 360 graus. Eles começam no versículo 1 do capítulo 3, trabalhando na porta do gado, até a torre de Ananel. Depois eles vão, versículo 3, trabalhando da porta do peixe, até a porta velha, versículo 6, e vão avançando até o muro largo, no versículo 8, e vão avançando até a torre dos fornos, no versículo 11, e vão avançando até a porta do vale, no versículo 13, e permanecem à frente, indo até a porta do monturo, nos versículos 13 e 14. No versículo 15 já estão na porta da fonte, e depois da porta da fonte eles estarão defronte dos sepulcros de Davi até o viveiro artificial, versículo 16, e continuam contornando até chegarem em frente à porta da casa de Eliasibe, até a extremidade da casa de Eliasibe, que era o sumo sacerdote, e avançam até chegar à porta das águas, no versículo 26, ao muro de Ofel, no versículo 27, à porta dos cavalos, no versículo 28, à porta oriental, no versículo 29. No versículo 31, eles já estão na porta de Mificade, e no versículo 32, eles terminam onde? Na porta do gado. No versículo 1, eles estavam onde? Na porta do gado. Quando eles terminam no versículo 32, eles estão onde? Na porta do gado. Quer dizer, você percebe que foi um trabalho muito bem organizado. Outra coisa que chama a atenção é que os líderes tomaram a frente. Os primeiros a trabalhar foram os líderes religiosos. O versículo 1 diz, e levantou-se, quem foi que se levantou primeiro para a construção? Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado. Eles começaram primeiro. A importância do líder começar primeiro e trazer as pessoas consigo, não é verdade? Todas as pessoas que trabalham na área de liderança são unânimes em dizer que liderança consiste essencialmente em inspirar as pessoas. Né? E você inspira as pessoas, entre outras formas, não apenas como discurso, mas trabalhando também junto com elas. Isso vai levá-las a se envolverem também. Veja, por exemplo, na igreja. Geralmente, como é o pastor, é a igreja. Se o pastor não gosta de orar, a igreja não vai ser uma igreja de gente que gosta de orar. Você pode ter até crentes ali que gostam de orar, mas a maioria é contaminada pelo jeito de ser do pastor. Se o pastor é um pastor que gosta muito da palavra, de estudo bíblico, você vai ver que a igreja ela é assim. Se o pastor é muito avivalista, daquele jeitão, você vê que a igreja é nessa linha. Né? Se o pastor é muito frio, é muito... Enfim, a igreja vai da mesma forma. Conforme o líder, vão os liderados. E aqui não é diferente. Eliasibe, ele tomou a frente e todo o povo foi na sequência. Outra coisa que nós percebemos aqui também é que todos estavam interessados no bem geral. Ninguém estava pensando apenas no seu próprio bem, nas suas particularidades. Por quê? Porque na narrativa aqui você encontra gente de Jericó trabalhando, no versículo de número 2. Você vai encontrar mais à frente, versículo 7, homens de Gibeão e de Mispa. Tem gente de Tecoa trabalhando aqui. Esse pessoal não era de Jerusalém. Eles poderiam muito bem dizer assim, olha, isso é coisa para quem está ali. Eu vou ficar no meu cantinho. Mas todo mundo se envolveu. Eles estavam pensando no bem geral, no bem público, no bem de todos, e não no seu próprio bem. Você pode dizer, glória a Deus por essa atitude? Num trabalho em equipe, todos devem pensar no bem geral.
E não apenas pensar assim, não, eu vou pensar só em mim, né? Eu vou pensar em mim, nas minhas metas pessoais só. Não, você faz parte de um todo. Você é membro de uma equipe que tem um objetivo comum e você tem que buscar esse bem geral. Outra coisa que chama a atenção aqui, nesse texto, é que cada um deles participou, independente de sua classe social. Você tem gente aqui nobre, você tem gente simples, você tem líderes religiosos, você tem apenas camponeses. Gente de todas as classes participaram e se sentiram importantes nesse trabalho aqui. É verdade que o texto vai dizer que alguns nobres fugiram, né, do trabalho. Você vai encontrar aqui no versículo de número 5 a informação. E ao seu lado repararam os tecoítas, porém os seus nobres, os tecoítas trabalharam, mas os nobres deles não. Os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor. Quer dizer, eles não quiseram trabalhar. Mas teve gente que trabalhou com grande ardor. Você vai encontrar lá no versículo 20, dizendo o texto, depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. Veja, todos se envolveram, independente de suas classes sociais. Os que se envolveram com ardor, com afinco. Todos se sentiram importantes. E é interessante que nós tenhamos essa visão de que todos nós, independente de nossa posição social, de nossa posição hierárquica da igreja, somos importantes. Nem todos os crentes têm essa visão. Infelizmente, muitos crentes ainda têm uma visão, vamos dizer assim, católica romana ou de religiões tradicionais, de religiosidade tradicional, de que alguns são mais importantes do que outros, aquela hierarquia dentro do corpo de Cristo. Claro que algumas pessoas exercem função de liderança e essa função exige uma grande responsabilidade. Mas, diante de Deus, todo o trabalho que o crente desenvolve, não importa a sua função no corpo de Cristo, é importantíssimo. Todos são igualmente importantes. Amém? Temos doutrinas bíblicas que ressaltam muito bem isso. Temos 3 doutrinas. Uma resgatada durante a Reforma Protestante, outra resgatada durante o movimento pentecostal, e outra que é muito pouco falada hoje em dia. Eu vejo poucos teólogos falando sobre isso, um outro até menciona, mas é uma doutrina também importante que destaca a importância que cada crente tem. Né? Cada crente tem. Que doutrinas são essas? A Reforma Protestante destacou, realçou a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Né? O sacerdócio universal dos crentes. O movimento pentecostal ressaltou a doutrina esquecida do profetismo geral dos crentes. Mas ainda tem também a doutrina da realeza geral dos crentes. Vocês têm que se lembrar que no tempo do Antigo Testamento só eram ungidos sacerdotes, reis e profetas. Só esses 3 eram ungidos. No Novo Testamento, todos nós temos a unção do Senhor. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 2. Vocês receberam a unção e ela permanece em vocês. Como disse o irmão Ronaldo, nós sabemos a verdade. E João diz em 1 Epístola de João, capítulo 2, que a unção permanece em nós e nós já sabemos tudo, né, que precisamos. Ali ele estava se referindo de forma mais específica ao fato de que os gnósticos libertinos que ele estava combatendo, eles diziam que os cristãos não sabiam de tudo, que eles precisavam ter uma experiência de gnose para então saber a verdade e poderem ser salvos. E João diz, não, vocês não precisam disso. Vocês, quando aceitaram Jesus, quando receberam a pregação do Evangelho, quando receberam o Evangelho, quando receberam Cristo, a unção desceu sobre vocês e vocês já têm tudo que precisam para a sua salvação. Amém? Todos nós temos a unção de Deus sobre nós. Por isso, nós somos sacerdotes, nós somos profetas e nós somos reis também. Amém? Amém. Sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes. A Bíblia fala do sacerdócio real, o povo de Deus como sacerdócio real, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2. Não é? O que significa sacerdócio real? Real ali
tem o significado de realeza, é um reino de sacerdotes. Ou seja, o corpo de Cristo é um reino de sacerdotes. Essa doutrina foi destacada na época da Reforma Protestante, por quê? Porque naquela época a igreja é que detinha a transmissão da graça. A graça era transmitida através dos sacramentos. Então, se de repente alguém se rebelava contra a Igreja Católica, ela simplesmente dizia assim: não vamos então estar atuando aí, vocês não vão ter acesso aos sacramentos, e sem acesso aos sacramentos ninguém poderia ser salvo. Porque através dos sacramentos era transmitida a graça e você poderia ser salvo. Então se fazia chantagem naquela época com isso. Aí durante a Reforma Protestante, o que foi que aconteceu? Olhando a Bíblia, disseram: não, todos nós somos sacerdotes do Senhor. Então, todos nós podemos ministrar, pregar, batizar. Claro que depois da reforma, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, ela mesma acabou sendo um pouco tolhida, e a coisa virou de novo mais ou menos parecido com a Igreja Católica. Não totalmente, mas um pouco parecido. Tanto é que se fala pouco da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Mas veio o movimento pentecostal e ressuscitou a doutrina também do profetismo geral dos crentes. Você deve se lembrar de Moisés, em Números capítulo 11, quando o Espírito é derramado sobre 70 anciãos, alguns dizem 72, porque tinham 2 do lado de fora que receberam também o Espírito e profetizaram, e até Josué ficou com ciúmes e disse: como é que pode, Moisés? Os 2 lados lá de fora profetizando, eles tinham que estar aqui no meio, estão lá fora. Moisés, você está com ciúme de mim, Josué? Eu queria que todo mundo fosse profeta do Senhor, todo mundo. E esse era o desejo de Deus. E esse desejo de Moisés, que era um anseio de Deus, foi profetizado, de que iria se cumprir. Joel 2:28. E nos últimos dias há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas, os jovens, os anciãos, os servos, as servas, ou seja, todas as classes sociais, todas as idades, jovens e anciãos, todos os sexos, filhos e filhas, nobres e servos, vão receber revelações, vão profetizar. E quando veio o derramamento do Espírito em Atos, capítulo de número 2, Pedro pregou e disse: isso aí é o cumprimento. Isso agora está acessível a todos. Se você buscar, você terá. Você pode ser usado poderosamente por Deus, como qualquer profeta do Antigo Testamento foi usado. E naquele tempo a coisa era conta-gotas. Tanto é que nesse episódio, Números capítulo 11, a Bíblia nos diz que profetizaram naquele dia e nunca mais, está escrito lá. Só foi naquele dia e pronto. Às vezes o profeta era visitado, profetizado, depois passava muito tempo. Aí depois profetizar de novo. Às vezes o camarada profetizava só uma vez na vida. Além de que eram poucas pessoas que recebiam essa unção, mas você também tem a realeza de todos os crentes. Você se lembra que Adão, no Éden, recebeu o mandato de Deus para governar sobre tudo. Mas aí o pecado veio e ele passou a ser escravo do pecado. Não é verdade? E Hebreus vai dizer que ainda não chegou o dia em que se cumprirá totalmente o seu mandato que Adão tinha, o ser humano tinha, e que por causa da queda perdeu. Mas a coisa começou a acontecer depois da obra de Cristo. Depois da obra de Cristo. Todos nós temos uma autoridade divina para fazer as coisas em nome de Deus aqui na Terra. Quando a gente fala de reis, a gente às vezes não tem a compreensão correta como a Bíblia fala do rei. Mas, em linhas gerais, eu gostaria de frisar que rei, no Antigo Testamento, era visto como um representante de Deus. Era um representante de Deus na terra, o rei. Isso não era só no judaísmo, isso era também nas religiões das cidades vizinhas. Eles eram vistos dessa forma. Era um representante de Deus na terra. E você,
como servo de Deus, é um representante de Deus na terra, um representante do reino de Deus na terra. E a Bíblia nos diz, no livro de Apocalipse, que, inclusive, nós reinaremos com Cristo na terra. Efésios, capítulo 1, diz que nós seremos co-herdeiros com Cristo. Amém? A unção está sobre você. Antes, somente sacerdotes, reis e profetas do Antigo Testamento. Hoje, todo servo de Deus tem a unção sobre ele e é sacerdote e pode ser usado poderosamente por Deus e é rei também. Amém? É um representante desse reino aqui na terra. Você pode dar glória a Deus, aleluia, por isso? Então, trazendo isso aqui para a nossa administração hoje, não importa o tipo de trabalho que você faça dentro do corpo, dentro da equipe, pode ser o mais simples possível. Você é um rei, um príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor, um sacerdote do Senhor, uma sacerdotisa do Senhor, fazendo aquele trabalho específico que para alguns pode parecer pequeno, mas é muito importante e relevante para o conjunto do que se propõe e para o reino de Deus, até porque nós estamos fazendo aqui um trabalho para Deus, amém? É importante. Aquela pessoa mais simples, que desenvolve o trabalho mais simples na igreja, é tão rei, sacerdote ou profeta quanto você. Pode ser tão usado por Deus, ou até mais do que você, depende de quem buscar, mas está acessível a todos, amém? Mas todos têm a unção sobre eles e podem ser usados poderosamente por Deus e têm livre acesso até o Senhor através da oração e são representantes do reino onde eles estão. Nas suas casas, nos seus trabalhos, onde eles estão, eles são representantes do reino de Deus na terra. Todos são importantes. Então, comece a ver o seu trabalho como um trabalho muito importante. Aos olhos dos homens pode não parecer, mas Salomão já falou disso. Ele disse, olha, eu vi servos andando a cavalo como se fossem príncipes, e eu vi príncipes andando a pé como se fossem servos. As pessoas exaltando como se fossem príncipes, pessoas que não eram. E pessoas que viviam de forma bem simples e ninguém dava nada a elas, mas eram príncipes. Não fique na aparência, fique com a essência, amém? Todo o trabalho que você faz para Deus é importante, não importa o tamanho dele aos olhos humanos. Você é importante nessa equipe. Tanto aquele que fez o trabalho mais simples aqui, quanto aquele que fez o trabalho que parecia mais grandioso, todos foram importantes aqui. E todo tipo de gente trabalhou. Aqui a Bíblia diz que os ourives participaram, os mercadores participaram. Mercador? O que é que mercador sabe de construção? Mas ele disse, olha, eu sou um mercador, eu sou um ourives, ninguém ia meter nada de pedras preciosas em muro nenhum. Mas, olha, eu quero ajudar. O que eu posso fazer aí? E todos trabalharam, todos. Amém? Arregaçaram as mãos e trabalharam. Versículo 12. Também, tem mulheres aqui, né? E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Bem frisado, pastor Jarbas. Ele e suas filhas. As mulheres também trabalharam. Todo mundo pôs a mão na massa. Todo mundo trabalhou. Amém? Outra coisa que chama a atenção aqui, isso eu acho bastante significativo. Neemias, ele organizou a coisa de forma geral, tirando algumas exceções aqui, da seguinte forma. Você vai construir o muro que fica em frente à sua casa, a parte do muro que fica em frente à sua casa. Você vai encontrar várias vezes aqui o texto dizendo, e fulano levantou o muro que lhe ficava ao lado. Ao lado. E alguns são mais específicos. A parte do muro que ficava de frente para a sua casa. Versículo 10. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, e defronte de sua casa. Versículo, deixa-me ver mais aqui, 23. Depois repararam Benjamim e Assub defronte da sua casa. Versículo 28. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Versículo 30.
também tem. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Tipo assim, fácil. Trabalhe na área que fica em frente à sua casa. Qual é a área do muro que eu vou trabalhar? Aquela que fica defronte da sua casa. Claro, teve exceções aqui. Eliasibe trabalhou numa área que ficava não de frente para a casa dele, lugar onde ele residia, o sumo sacerdote. Outros trabalharam nessa área, como você vai ver mais à frente no versículo 21. Né? Mas, de forma geral, na maioria esmagadora dos casos, cada um trabalhou na parte do muro que ficava de frente de onde ele residia. Ou seja, comece ali, em frente à sua casa. Amém? Fique pensando primeiro em ir para outra área do muro, não. Comece de frente para a sua casa e faça o trabalho bem feito ali. Comece em Jerusalém, não começa nos confins da terra. Comece em Jerusalém, depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você quer o muito? Primeiro seja fiel no pouco. Você quer ajudar os outros lá fora? Como é que vão os da tua casa, a tua família? E os domésticos da fé, os teus irmãos em Cristo? Você quer ajudar as pessoas lá fora, socialmente, financeiramente, mas o pessoal na tua casa, tua família está passando necessidade, o pessoal na tua igreja, isso, você só ajuda o pessoal lá fora. Mas eu quero, sabe, trabalhar naquela área ali. Mas na área que você está trabalhando hoje, como é que você tem se dedicado? Comece primeiro a trabalhar bem de frente da sua casa. Comece a fazer bem ali. E depois você pode ir para outras áreas. Quem pode dizer amém? Amém. E, finalmente, eu quero encerrar aqui. Eles começaram consagrando a obra, né? O versículo 1 nos diz que levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote. Como eu disse a vocês, a construção começou com os líderes religiosos. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas. Quando a gente trabalha para Deus, a gente sempre consagra aquilo que a gente está fazendo a Deus. Amém? Se a gente quiser que a coisa seja abençoada, a gente tem que consagrar ao Senhor. Cada coisa que a gente fizer. O tijolinho que eu estou colocando hoje, eu estou consagrando a Ti, Senhor. A argamassa hoje, esse cimento que eu estou fazendo aqui, esse trabalho de peneirar que eu estou fazendo aqui, tudo isso eu estou consagrando a Ti. Essas portas que eu estou levantando hoje, essa parte do muro que eu estou levantando hoje, eu estou levantando e consagrando a Ti. Amém? E quando você consagra tudo que você faz a Deus, a bênção do Senhor repousa sobre a sua vida e sobre tudo o que você faz. Então, recapitulando aqui, ter uma visão clara de toda a situação. Estar convicto de que é possível vencer o desafio. Trabalhar de forma organizada. Cada um reconhecer que é importante nesse processo, nesse trabalho em equipe. Todos são importantes. Todos são importantes. Cada parte do corpo de Cristo é importante. Cada atividade que é feita para Deus, para o reino de Deus, é importantíssima. Você pode dizer amém por isso? Começar de frente da sua casa. Começar com aquilo que está diante de você. Em vez de partir primeiro para coisas mais distantes, longínquas, mais amplas, começar com aquilo que está diante de você e fazer bem feito isso. E consagrar sempre o seu trabalho ao Senhor. Amém? Se nós seguirmos essas premissas que podemos extrair nesse livro de Neemias para esse grande trabalho
poderoso trabalho em equipe que esse povo teve, sob a liderança dele, nós com certeza veremos a continuidade das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu digo continuidade porque eu sei que muita gente que está aqui, claro que eu não conheço todos intimamente, mas muitos que estão aqui, que eu conheço de perto, sei que já trabalham nesse espírito. E se alguém trabalhava nesse espírito, mas foi perdendo de vista alguma dessas premissas, que possa voltar a elas. E que você assim não desperdice o seu tempo, mas que você possa ser uma engrenagem perfeita nessa maquinaria do reino de Deus, que você possa ser uma pessoa envolvida com o projeto de Deus para o final dos tempos. Como eu costumo dizer, você é um ingrediente indispensável na química do avivamento, do despertamento, da grande colheita de almas que Deus quer fazer no final dos tempos. Mas tudo tem que começar de frente da nossa casa, né? A gente quer uma nação despertada, mas para uma nação ser despertada, primeiro uma igreja precisa ser avivada. E para uma igreja ser avivada, primeiro pessoas têm que ser renovadas, a começar de você, né? A gente quer consertar o mundo. Você já consertou algumas coisas na sua vida que precisam ser consertadas? Você começar consertando na sua própria vida algumas coisas, aí você vai começar a consertar o mundo. Entendeu? Mas geralmente a gente quer primeiro o que está adiante. Primeiro, faça o que está de frente da sua casa bem feito, e as outras coisas vão acontecendo paulatinamente. Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. É como uma pedra que você joga na água e vem primeiro aquele círculo pequeno e vai se ampliando em outros círculos até ter um alcance maior. Mas começa uma coisa pequena. Amém? Não despreze o dia das coisas pequenas. Disse o profeta Zacarias sobre a inspiração divina. Não despreze, porque através das pequenas coisas Deus inicia grandes projetos. E você faz parte do projeto de Deus para esses últimos dias. O seu ingrediente indispensável.